Olá, queridos alunos, tudo bem com você? Estamos indo para a nossa última aula, do 10º módulo aí. Tem a aula ainda do pastor Márcio Ramos, acompanhe, Vai ser bênção demais, tenho certeza que foi um grande crescimento para vocês nessas aulas. E hoje a gente vai continuar falando sobre a visão da igreja, que você esteja aí muito sensível ao Espírito Santo, Todas as duas aulas que eu dei ali, todos os ensinamentos foi para algo que você pode estar fazendo parte dentro da igreja. E hoje eu vou concluir só com que cada etapa você precisa para estar alcançando isso, para estar fazendo parte disso. Então, me aprofundar mais para você falar, eu estou nesse nível, eu preciso fazer isso agora para mim subir esse degrauzinho aí ministerial, A gente precisa ter um crescimento espiritual como um membro, A gente precisa cada vez estar aprendendo mais. Como eu citei, ninguém é tão esperto, também o suficiente que não precise aprender mais. Então a gente vai aprender sobre a gente como ser comprometido, e ter compromisso, servir com excelência, ganhando vidas, treinando para ganhares nova vida, treinando pessoas, caminho de aprendizado e promovendo o plano de Deus. Para tudo isso é a visão da igreja. Os níveis de comprometimento, então você vai ver aqui que tem um comprometimento a partir do nível que você vai crescendo. Então a vida privada são os visitantes e os membros. Então visitante e membros têm vida privada. Vida pública, servos e líderes, então pessoas que já se tornam mais visíveis. Você já meio que conhece os diaconatos da igreja, você conhece os líderes, você conhece quem geralmente está na recepção. Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a ser públicas, Se eu falar um nome de repente de um irmão lá que senta lá no banco, você não vai conhecer, porque são muita gente, mas aqueles que servem, aqueles que são líder, eles já se tornam um pouco mais público, Eles tornam uma vida pública, eles têm um comprometimento público. Agora eles são exemplo ou são referenciais para outras pessoas. Vida ministerial, essa daí são os evangelistas e os pastores, Uma vida ministerial é alguém já que realmente tem um chamado para isso, para ser evangelista, para ser pastor, Até na pública ali, qualquer pessoa que sente no seu coração um amor por vidas, por querer cuidar de vidas, pode, eu sou advogado, mas eu posso ser um líder. Eu sou médico, mas eu posso ser um líder, eu sou vereador, mas eu posso ser um líder, Eu posso ser um servo, eu posso ajudar na igreja. E ali a vida ministerial já é pessoas que realmente se dedicam a isso, ao ministério, Pré-requisitos para cada etapa, Para cada etapa disso, um membro, que tem a vida dele privada, ele participa do coquetel de boas-vindas, depois ele é batizado. Ao concluir o batismo, aí se ele deseja, se ele quer crescer, se ele quer se envolver, o membro ele pode dar continuidade nas escolas de princípios, servo, líder e ministeriais também, para servir em algum ministério. Então, o membro ali, ele participa do coquetel de boas-vindas e da escola de batismo. Ele é membro, aí se ele quer crescer, daí ele começa essas novas etapas, que é o que alguns de vocês estão fazendo, escola de princípios, depois escola de servos, líderes ou ministérios e tal. Então, um membro da vida privada, ele pode ir indo por essa etapa. O servo, ele tem uma vida pública, Como eu já citei. Concluída a escola de servo, ele pode, se desejar, ele pode cursar as escolas de ministeriais, e ingressar uma equipe de algum ministério. Então ele pode servir em algum ministério. Depois que ele fez a escola de servos, ele pode escolher, eu quero ser um líder de GR, eu quero servir no diaconato, eu quero servir na recepção, eu quero participar do louvor.
Então, até servo, todos ali que querem exercer o seu chamado, o seu propósito com Deus, eles podem ir até servos. Depois você é direcionado para o seu chamado, para o que tem ardido no seu coração. Então, essa é uma vida pública, ela já começa a se tornar mais pública. Quando você vira um líder, quando você vira um servo dentro da igreja, as pessoas começam a observar você. Evangelista e pastores é uma vida ministerial. Então, quem dedica-se à obra de Deus poderá cursar a escola de treinamento ministerial e ser enviada para liderar um novo núcleo da embaixada. Então, esses são pessoas que realmente têm um chamado, né, ministerial e decidem ser evangelista, pastores e daí ali fazem o treinamento ministerial, que é uma escola que tem também, e depois são direcionados ou por um ministério, ali liderar um ministério, ou liderar um núcleo, né? Uma igreja que começa pequenininha num determinado bairro ali, depois vira uma igreja. Todas aquelas igrejas que eu citei, de Florianópolis, de Itapema, de Itajaí, Navegantes, começaram com um núcleo ali, e depois foi crescendo até que virou a igreja. Então, geralmente, esses pastores e evangelistas, eles são usados por Deus assim, né? E o pastor direciona eles assim. Agora, entendendo um pouquinho mais, o visitante, ele vem à igreja e ainda não se torna membro. Então, o visitante é aquela pessoa que veio na igreja e vem lá vez ou outra, não se tornou membro, não decidiu se batizar, não aceitou ao Senhor Jesus. Esse é um visitante. O membro é uma pessoa que nasceu de novo, frequenta sempre a igreja, sempre está vindo aos cultos, né? Já foi batizada, né? Deseja ali ou deseja ser batizada, está caminhando. O servo, ele decidiu servir a casa de Deus, entendeu que possui um chamado para estar servindo, passou a ter uma vida pública. Então, como eu falei, aquelas pessoas que realmente querem se envolver, querem servir, né? Querem fazer parte. O líder de GR, ele é um servo que decidiu liderar um GR, um grupo de pessoas. Então, o líder de GR, ele faz a escola de servos, ele vai para a escola de líderes, aprende como funciona um GR e ele decide liderar, ele decide ministrar a palavra, ele decide ajudar aquela pessoa que está começando hoje, entrando ali, participando a primeira vez no GR, a como ela vai se tornar, ou ela chega para ele e fala, meu chamado, eu tenho um chamado para ser pastor, e a pessoa ainda está primeiro dia no GR, esse líder ele vai direcionar, então o teu chamado é para ser pastor? Vamos caminhar então. Então, é aceitar o Senhor Jesus, é ser batizado, é fazer escola de princípios, é fazer escola de servos, é fazer escola ministerial e daí depois, né, ali com o chamado de Deus, capacitado, né, preparado e capacitado, aí Deus ele vai chamar para um determinado uma igreja, assumir um ministério, como eu citei ali. Então, o líder ele tem esse papel de motivar, né, e ali acompanhar o crescimento desses discípulos, dessas pessoas que entram. Então o líder ali ele tá junto, né, com essas pessoas e ele acredita quando aquelas pessoas que chegaram desacreditadas naquele GR, aquele líder ele precisa acreditar, né, mesmo que aquelas pessoas acham que elas não têm mais futuro, mas o líder daquela reunião fala: eu tenho certeza que tem um futuro para você, um futuro abençoado, né? Então esse é o papel do líder. Evangelista, né? Passou pela escola de treinamento ministerial, né? Que tem que fazer, é convidado pelo pastor principal a ocupar uma função de evangelista ou liderar um núcleo ou um ministério. Então, a pessoa ali passou pelo treinamento ministerial, o pastor principal ali, de repente, ele vai chamar essa pessoa para liderar um núcleo, um determinado bairro, ou ser evangelista dentro da igreja, né, ali mesmo, ou de repente
assumir um ministério, né, junto com outro pastor. Então, esse é o evangelista ali, ele tem esse papel. O pastor local, depois de ter passado pelo estágio de evangelista e ter sido aprovado, é convidado a fazer parte do governo da igreja. Então, aquele pastor, como eu citei, foi para o núcleo lá, começou pequenininho, a igreja foi crescendo, né? Ele foi aprovado por Deus, porque pessoas estão vindo, pessoas estão sendo salvas, tal. E ali ele abre uma igreja e se torna pastor, né, daquela igreja ali, parte, né, do governo da igreja em si. Pastor principal, pastor presidente da embaixada, embaixada do Reino de Deus, que possui 12 casais de pastores, cada qual responsável pelo bom andamento do seu ministério. Então, o pastor principal, ele tem 2 casais de pastores juntamente com ele, né? Acompanhando ali o bom andamento, né, do seu ministério. Então, essa aula é bem curtinha, é sobre como você vai caminhar, né? O que fase que você tá, qual é a nova fase que você vai. Amém? Então, o meu desafio na Escola de Princípios agora para você, que você concluiu, ano que vem, a primeira escola de servos que abrir, eu te desafio a você entrar nessa escola e você crescer. E depois que você concluir servos, decida, né, fazer ali, exercer o seu chamado, né, fazer parte de algo a mais ali. Mas se você já está, né, na Escola de Princípios, você já pode conversar com o seu pastor ali, que ele pode direcionar você também para determinada funções que tem ali dentro da igreja, que depois você vai fazer a escola de servos, mas você já quer estar servindo, você já quer fazer parte. Como você já tem escola de princípios, algumas funções dentro da igreja você já consegue estar exercendo. Então faça isso, faça parte do corpo, sirva dentro da igreja. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aprendido muito nessas aulas, né? Nesses 10 meses aí que a gente esteve junto. Vou gravar um videozinho com a Lu, mandar para vocês, porque ela fez a última aula dela, né? No 9º módulo, porque esse módulo foi conduzido por mim e pelo pastor Márcio Ramos, mas a gente vai gravar um videozinho para vocês aí, não nos despedindo, né, mas agradecendo aí pelo esse momento precioso que a gente teve com vocês. Então vou deixar para falar lá junto com ela. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus amigos aí. Amém? Deus abençoe você.